Pessoal, boa noite, salve Maria mais uma vez, né? Eu não estou iniciando de forma oficial ainda, né? Mas vou passar a palavra para o nosso irmão, né? Que é vice-presidente do SEM, para que ele inicie a formação, né? Só lembrando que essa formação, estamos iniciando, ela está sendo gravada, certo? Então, está sendo gravada para depois ser disponibilizado lá no canal do SEM. Então, podemos iniciar. Boa noite a todos. Salve Maria. Hoje aqui a pedido de Alan, né, que dá essas boas-vindas a todos aqueles que se inscreveram, né, que se inscreveram, aceitaram aí, toparam, né, participar de mais uma iniciativa, né, assim promovida pelo nosso Centro de Estudos Mariano. Este evento é o primeiro que acontece em parceria, né, entre a Corene 1 e a 2, né? Então, assim, é uma alegria para todos nós podermos viver essa unidade, né? Então, assim, e desde já, em nome em nome do nosso presidente, nosso diretor, Alan, eu também, assim, agradeço desde já a Estenil, né? Também a Alessandro, a Rosinaldo, né? Que serão aqueles que vão conduzir os trabalhos, né? Então, desde já eu agradeço e desejo a todos né, assim, realmente um curso que esse curso seja para todos nós muito proveitoso. É muito necessário que a gente possa, digamos, aprender, reaprender, revisar um pouco mais sobre a regra de vida. Né? A regra de vida não foi uma regra pensada assim, letra fria, não. Né? Quando se pensou, né, na elaboração dessa regra de vida, olhou para a vida dos congregados, né? E ali colocou um pouco daquilo que os congregados já pela história já vêm praticando. Então, nós temos aí, graças a Deus, uma leva, né, de bons e santos congregados, né? Então, assim, nossa história. Então, a regra de vida veio como que olhar para a vida destes, como estes viviam, e trazer, né, para nós, hoje, no nosso tempo, uma diretriz, né, muito importante. Então, assim, e eu queria, antes de passar a palavra para o nosso primeiro facilitador, rezar, né, por todos nós, né, pelas assim, os nossos projetos, pelas nossas famílias, e colocar mais uma vez, assim, a congregação mariana, né, colocar a congregação mariana, as nossas congregações, né, pedir ao nosso Senhor, por meio, né, pela pessoa de Nossa Senhora, a graça de que as congregações possam caminhar no nosso país cada vez mais, né, assim, firmes, e que se multipliquem em nossa terra, né, as congregações marianas que são tão importantes. A gente sabe, nós somos congregados, sabemos disso. Então, assim, eu queria que nós assim, pudéssemos juntos rezar assim, uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que rogai recorremos por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Nós possamos sempre viver em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, aberto o curso, assim, né, passa a palavra para o nosso primeiro facilitador, Estenil, né, o professor Estenil, para que possa aí iniciar o nosso curso. E eu desejo a todos, né, a todos mesmo, assim, que seja um curso né, muito proveitoso, né, para todos nós. Boa noite a todos. Salve Maria. Muito obrigado, Diego. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha felicidade, a minha satisfação da gente poder estar reunido aqui novamente. A gente sabe que se tivéssemos presencialmente seria bem melhor, né? Mas devido à impossibilidade, a gente promove esse encontro aqui virtual e quem sabe, num determinado momento, num dia, a gente tem uma possibilidade de reunir, né? Todo mundo. Aqui tem, assim, muitos conhecidos, tem pessoas aqui presentes nessa sala agora, que há muito tempo eu já conheço e me inspiro enquanto congregado mariano. Tem algumas pessoas que eu conheci recentemente, mas parece que já são amigos há muito tempo, de uma longa data.
Só em ter tido a oportunidade de conhecer Alessandro e Rosinaldo já foi uma felicidade muito grande. Então, a proposta foi feita, né, para Alessandro, para ele trabalhar com regra de vida. E aí, conversando sobre isso numa reunião do SEM, aí a gente foi ver, né? E aí me convidaram para poder trabalhar uma parte da regra de vida, aquela partezinha que fala sobre a história das congregações marianas. E aí eu aceitei. Eu já tinha feito um trabalho parecido com esse em, em 2020, quando o SEM promoveu uma formação para lideranças, né, marianas da Bahia. E aí eu trabalhei também um conteúdo de história das congregações. Só que lá foi bem mais abrangente, porque lá nós trabalhamos um módulo de 4 horas, né? Então, assim, a gente falou bastante, a gente falou sobre a história da congregação a nível de mundo, a nível de Brasil, e aí foi trazendo até nós finalizamos o módulo trabalhando com a história das congregações marianas na Bahia. E nesse de hoje, nesse agora, o tempo vai ser menor, a participação vai ser menor. Eu tenho aí uma hora, mais ou menos, para a gente poder estar falando, né, abordando alguns pontos da história da congregação mariana. A referência é a regra de vida, né? Então, a história ela vai estar ali bem, assim, condensada e tal, mas a gente vai abordar alguns pontos que são relevantes aí da nossa história. Nós, enquanto ouvintes, nós, enquanto candidatos, aspirantes, né, candidatos e congregados marianos, nós precisamos conhecer a regra de vida, a gente precisa conhecer a congregação mariana, a gente precisa conhecer a nossa história, a gente precisa conhecer a nossa espiritualidade, a gente precisa conhecer as finalidades da congregação mariana, a estrutura organizacional, a gente precisa conhecer. Enquanto congregado, né, a gente precisa ter esse conhecimento, não podemos fugir disso. E como já tem um tempinho já que a regra de vida não está sendo publicada por causa da aprovação, né, do novo estatuto, que vai aparecer dela, então eu acho bastante pertinente esse momento agora de formação. Então a gente vai começar, eu queria dizer o seguinte, nós planejamos um momento de 1 hora, tá bom? Então, assim, quando der esse tempo, se por acaso ficar faltando algum pouquinho para poder terminar, aí a gente vai, eu peço licença, Alessandra, ali, quando for no próximo encontro, a gente conclui. Mas eu vou tentar aqui me esforçar para a gente poder dar conta do que é da história hoje, para não interferir no encontro do próximo dia, tá bom? Eu gostaria de compartilhar um slide. Eu coloquei um testezinho, uma avaliaçãozinha, no formato ali de uma avaliação diagnóstica, e foi muito interessante mesmo o resultado. Assim, eu coloquei umas questões bem assim, decoradinhas, daquelas bem decorebas mesmo, com a apresentação assim de datas, com alguns detalhes para poder tentar pegar um pouquinho, mas, meu Deus, aqueles que responderam ali, eles conseguiram, né, se sair, assim, muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje vai ser mesmo uma revisãozinha, uma abordagem nesse sentido e realmente tirar algumas dúvidas que possam ainda existir. Tá bom? Eu posso começar então, né? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar o slide aqui, e aí eu peço, por favor, Alessandro, se tiver algum probleminha assim, na transmissão, ou mesmo no slide, aí você abre o microfone e me fala, porque a partir do momento que eu começo a compartilhar, eu já não tenho mais a visão dessa tela. Aí eu vou ficar vendo só o slide, tá bom? Aí se tiver algum probleminha, você abre o microfone e me fala, por favor. Tudo certo, Stenil. Estou ao seu comando. Vamos lá, vou ver se eu consigo compartilhar aqui.
Consegue visualizar direitinho? Sim. Estamos vendo, estamos visualizando. Ah, que bom. Então, pronto, vamos lá, né? Então, eu pretendo aí um breve histórico das congregações marianas. A nossa proposta aqui, não só a de hoje, mas dos nossos próximos encontros, é falar um pouquinho sobre, né, regra de vida, tá trazendo todas as partes ali da regra de vida. E aí eu começo com o contexto histórico, e aí depois Alessandra e Rosinaldo vão dar continuidade, falando um pouquinho sobre as finalidades, a estrutura organizacional e todos os demais pontos aí da regra de vida. Tudo bem? Pois é, né? Tudo começou com esses dois aqui, olha. Coloque aí no chat se vocês conhecem aqui um homem e uma ordem religiosa. Tudo começou com eles. Esse é Santo Inácio. E essa é a congregação, né, da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa que foi fundada em 1534 por uma necessidade que o mundo estava passando naquele momento, né? O Papa Paulo III, em 27 de setembro de 1540, vai instituir oficialmente a Companhia de Jesus. E foi a partir dela que veio, né? Foi que surgiu o padre. Oi? Parece que travou aqui. Sim, deu uma travadinha. Só você colocar no modo de exibição para que a tela possa ficar com o slide. Está aparecendo só a janelinha do PowerPoint. Eu não estou conseguindo aqui. Foi agora? Ainda não. Deixa eu só ver. Ainda não? Então, só um minutinho. Isso. Agora ela está na outra página, no outro slide. Se você conseguir deixar a tela cheia, aí. Foi? Deixa eu ver, só um minutinho que ele não apareceu para mim ainda. Só um minuto. No cantinho para a gente, Alessandro, aparece um quadradinho. Se a gente clica nele, ele vai para a tela cheia para a gente. Ah, então já foi para você. Já está em tela cheia. Para mim Os também. demais estão conseguindo visualizar direitinho? Sim, aqui já apareceu a tela cheia, viu? Também. O que estava demorando a atualizar, mas já foi. Já consegui. Pronto, também. Beleza, então. Aí o que eu estava falando é o seguinte, que tudo começou com este homem e esta ordem religiosa. A Companhia de Jesus e Santo Inácio. A partir daqui, surge a figura do padre Jean Leonis. O Leonis, né? Ele é o padre jesuíta que fundou a primeira congregação mariana em 1563, no Colégio Romano. Um colégio que existia na cidade ali de Roma e que pertencia à Companhia de Jesus. Ele escolheu entre os estudantes aqueles que apresentavam características assim mais responsáveis e tal, e convidou a eles para poder participar, né, deste grupo, e aí foi a fundação da primeira congregação mariana do mundo. Depois, mais tarde, ele fundou mais duas congregações, mas essa do Colégio Romano, da Companhia de Jesus, foi a primeira congregação mariana a ser instituída. O Inácio de Loyola, ele faleceu no dia 31 de julho de 1556. E o padre Jean Leonis, ele faleceu no dia 19 de novembro de 1584 e nos deixou como legado a congregação mariana. A congregação mariana, ela chegou ao Brasil em 1583. O Brasil ainda
a primeira congregação ela foi fundada no Colégio Jesuíta da Bahia. Ela foi canonicamente ereta em agosto de 1586. A cidade de Salvador era uma cidade ainda novinha. A cidade de Salvador ela foi criada em 1548. Em 1548. E em 1583, a congregação mariana ela foi criada na cidade de Salvador, a primeira do Brasil. Um ano depois, em 1584, o Papa Gregório XIII, através da bula Onipotentes Dei, nomeou a congregação mariana do Colégio Romano, aquela primeira que foi criada pelo padre Leones, como mãe e cabeça de todas as congregações marianas do mundo, a prima primária. Então, lá na avaliação diagnóstica que eu coloquei, a gente tinha uma questão que falava, né, sobre esta bula, sobre a Onipotentes Dei. Então, é a bula do Papa Gregório. Em 1587, foi instituída as primeiras regras comuns da congregação mariana, a nível de mundo, tá bom? Em 1748, o Papa Bento XIV, congregado mariano, ele concedeu a Bula Áurea, ampliando os bens espirituais da prima primária a todas as congregações marianas e autorizando a formação das congregações marianas femininas. Essa é um grande momento, né? A possibilidade da participação das mulheres em congregações. Agora, não era entrar numa congregação masculina, era de fundar uma congregação feminina. Então, a congregação dos homens e a congregação das mulheres. Tá bom? Pessoal, quando... Estenil, aproveitando aí essa paradinha que você deu, o slide ele não está passando, pelo que você está desenvolvendo aí, parece que é outro slide, né? Está no primeiro ainda. Uau! Ele não está passando? Para mim aqui ele não apareceu só o primeiro. Sei. Eu acho que você já avançou no slide aí, não é isso? Pelo conteúdo. Também não? Passou agora? Para mim não. Não sei os outros aí. Mas será o que está acontecendo nesse compartilhamento? Agora foi, agora passou. Agora está no segundo slide. Mas eu minimizei o slide. Aqui para mim já não está aparecendo o slide aberto. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a apresentação e vou tentar compartilhar novamente. Tá bom? Porque, de repente, teve algum problema aqui no compartilhamento. Aí a gente já tenta ver se consegue resolver. Consegue visualizar esse slide, Raimundo? O número 3. Aparece o número 3, isso. 1583, aqui é o que aparece a primeira congregação mariana, que foi criada no Brasil, no Colégio Jesuíta da Bahia, e a bula Onipotentes Dei, em que o Papa Gregório XIII nomeia a congregação mariana do Colégio Romano como mãe e cabeça. Agora eu vou abrir uma outra parte do slide. Confere para mim, por favor. Foi? Foi. Agora a primeira congregação no Brasil.
E quando foi instituída as primeiras regras comuns das congregações marianas? Consegue visualizar essa parte? Aparece aqui, 1587. Pronto, beleza, então. Então, eu vou devagarzinho aqui para ver se é porque a internet não está conseguindo ir no mesmo tempo. Então, bora lá. Então, foi instituída as primeiras regras comuns das congregações para as congregações marianas em 1587. E em 1748 foi quando o Papa Bento XIV, o Papa Bento XIV, que era um congregado mariano, concedeu a Bula Áurea, que ampliava os bens espirituais da prima primária para todas as congregações marianas, certo? E autorizou a criação de congregações marianas femininas. O que eu estava falando é que esse foi um grande momento, foi um momento bastante importante, por conta, né, dessa permissão, dessa autorização que foi feita por ele. Vale destacar que não era a entrada das mulheres nas congregações masculinas, mas a autorização para a criação de congregações femininas. Tudo bem? Pessoal, no século XVIII, o rei de Portugal, uma nação tradicionalmente católica, Portugal era uma nação tradicionalmente católica, e o rei de Portugal, Dom José, nomeou como primeiro-ministro de Portugal o Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como, que recebeu o título mais tarde de Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ele era um déspota, e como déspota, o Marquês de Pombal tinha seguia alguns princípios iluministas. E o Marquês de Pombal, ele resolveu centralizar o poder do rei e adotar algumas práticas econômicas mercantilistas para Portugal. E entre as ações que foram promovidas pelo Marquês de Pombal, estava a limitação do poder que era exercido pelo clero católico, né, sobre o Estado português. E entre as diversas ações nesse sentido que o Marquês de Pombal fez, ele acabou expulsando os jesuítas, os padres jesuítas, dos domínios portugueses, tanto de lá, de Portugal, quanto de todo o Império Português, das colônias portuguesas da África, da Ásia e também da América. E a Companhia de Jesus foi expulsa, né, automaticamente, nessas condições, aqui também do Brasil. Em 1759 foi quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas dos domínios portugueses. Em 1773, o Papa Clemente XIV, pelo decreto Dominus Ac Redemptor, ele suprimiu a Companhia de Jesus. Mas os padres jesuítas, eles viajaram para o leste europeu e esteve lá no leste europeu até que o Marquês de Pombal, né, perdesse o poder em Portugal e a Companhia de Jesus pudesse ser restaurada. E isso aconteceu. A Companhia de Jesus ela foi restaurada no século XIX, em 1814, né, pelo Papa Pio VII, e a Companhia de Jesus voltou para a Europa e voltou também para os domínios portugueses. E nesse momento, a Companhia de Jesus também, ela volta para o Brasil. Nesse período em que a Companhia de Jesus esteve expulsa, a congregação mariana ela não foi extinta, mas ela sofreu um abalo bastante forte, porque a Companhia de Jesus sempre foi, né, assim, um apoiador, um aliado muito forte. Leo, faz favor, fica aqui perto, por favor. Traz o seu aparelho para cá. É porque se não está passando, não estou entendendo por que não está passando. Mas é aqui que você vai poder ir me conduzindo. Nem que você coloca no coisa. Pessoal, eu estou conversando aqui com minha esposa, que também é congregada mariana, e ela está acompanhando a apresentação dos slides lá de baixo, da outra casa.
E aí ela veio aqui me dizer que o slide não estava seguindo, não estava passando. Enil, deu uma travada realmente, travou um pouquinho. Faça o seguinte, você quer encerrar a apresentação e eu tentar iniciar daqui para ver se dá certo? Vamos tentar isso? Ô, Jesus. Pronto. O ruim é só ficar cortando ali, né, a reflexão. Mas vamos tentar para ver. Aí eu encerrei, veja se você consegue compartilhar. Só um instante. Vai deixar disponível esses slides para que a gente possa dar uma estudadinha no final de semana? Sim, podemos compartilhar. Tá. Sim. Isso vai ser ótimo, obrigada. Aí. Tá dando certo, Alessandro? Vocês estão conseguindo visualizar? Ainda não. Ainda não? Só um instante. Só um minutinho. Agora? Está conseguindo visualizar o slide, Stenil? Sim. Aí vamos ver se a gente consegue agora, né? E eu vou dizer que eu estou gostando aqui porque eu estou conseguindo me ver. Eu vou deixar o meu todos microfone também. aberto, eu não consigo desligar, mas vou fazer o possível para não falar aqui, para não atrapalhar Stenil. Stenil, você estava nessa parte, deixa eu ver aqui. Né? Foi. Aí estava falando sobre isso aí, sobre a Companhia de Jesus. Ótimo. Tudo certo. Alessandro, tem uma barra aí sobre o slide, e aí se você puder clicar em ocultar. Isso. Pronto, ficou bom. Aí só vai ter aquela coisinha de eu ficar pedindo. Pode passar, tá bom? Mas isso aí é o mínimo, né? Então vamos lá. Então a gente estava falando sobre esse momento, né? Que a Companhia de Jesus esteve expulsa, né, dos domínios portugueses, e por pressão dos portugueses, ela acabou sendo suprimida. Ela acabou sendo suprimida em julho de 1773, mas ela volta a funcionar, ela foi restaurada em 1814. E a restauração da Companhia de Jesus foi muito bom para a congregação mariana, porque ela acabou fortalecendo, né, o movimento mariano novamente. Como eu disse antes, quando a companhia foi suprimida nos domínios portugueses, aqui na Europa, na verdade, no Ocidente europeu, a congregação mariana ela não foi extinta, ela continuou existindo, mas ela enfraqueceu bastante, porque, né, a Companhia de Jesus sempre foi um apoio muito grande para a congregação mariana. Então, com a restauração da Companhia de Jesus, a gente pôde perceber, assim, um fortalecimento bem grande, né, bastante forte das congregações marianas. Tudo bem? A nível de igreja e, né, no que se refere aqui à congregação mariana, em 1910, a gente tem a aprovação do novo texto das regras comuns das congregações marianas. Ainda estamos falando das regras que eram, né, que foi instituída lá para a congregação da prima primária e também para todas as congregações filiadas. Em 1948, no Brasil e no mundo, a congregação mariana chega a um quantitativo de 80 mil congregados.
Então, a partir da restauração da Companhia de Jesus e o fortalecimento, né, do movimento mariano, a congregação, ela se fortaleceu bastante em números e em estrutura também. Tá certo? Pode passar, Elisandro. O que a gente tem aí é o seguinte. Em 1948, o Papa Pio XII, ele escreve a Constituição Apostólica, a Bisseculare, que marcou a renovação das congregações marianas no mundo. A Bisseculare, ela comemorava os 200 anos da Bula Áurea. Esse momento foi bastante, assim, expressivo também, por conta, né, do reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido pela congregação mariana em todo o mundo. Em 1954, o primeiro Congresso Mundial das Congregações Marianas acontece, e acontece em Roma, tá certo? Acontece em Roma o primeiro Congresso Mundial das Congregações Marianas. Naquele congresso foi eleita a primeira diretoria da Federação Mundial, né, que foi fundada um ano antes, em 1953. Então, a Federação Mundial das Congregações Marianas, ela elegeu a sua primeira diretoria. Veja bem, aí se você quiser passar, pode passar, Alessandro, pode ficar à vontade. Aí, o que é que a gente percebe? A congregação mariana, né, com o fortalecimento do movimento, e, assim, o reconhecimento, né, pela própria igreja do trabalho que é desenvolvido pela mariana. A década de 1950 e a década de 1960 foi um período, assim, bastante expressivo, não só para a igreja a nível de mundo, né, que, no caso, se insere o Brasil, mas especialmente para o Brasil. O Brasil, a década de 50, foi quando foi criada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Tem aí Dom Carmelo como seu primeiro presidente, né? Dom Helder como idealizador e seu secretário-geral, e que são nomes, assim, que traz, né, uma grande fortaleza, porque, de fato, busca realmente uma estruturação bastante significativa. A nível de mundo, a gente tem, na década de 60, o Concílio Vaticano II, né, com o objetivo de modernizar a igreja, né, e atrair, né, os cristãos afastados, né, da religião. O Papa João XXIII, ele inicia, mas ele adoece e veio a falecer, e aí o Paulo III, né, que assume o concílio e termina e conclui o concílio. Eu estava conversando com o padre Oswaldino hoje sobre o concílio Vaticano II, e ele estava falando assim que é bem interessante como que há uma coordenação divina em cima do concílio, porque o Papa João XXIII, ele era bastante carismático, era um cara alegre, sabe, assim, atraía bastante, assim, né, os cristãos católicos, e o Papa Paulo VI, o Paulo VI, que conclui o concílio, ele era, assim, bastante preocupado, sabe? Era um cara, assim, mais dentro, né, da sua característica mais fechado, mas era alguém que estava, assim, muito preocupado com a igreja. E a gente vê, assim, duas personalidades, um inicia e o outro conclui o Vaticano II, mas que traz uma transformação, assim, bastante expressiva para a Igreja Católica, com o envolvimento das comunidades, né? E isso, assim, é bastante inovador para aquele momento lá, tá certo? O concílio, ele tocou em temas que eram delicados naquele momento, né? Que mudaram, né, a compreensão da igreja sobre, né, sua presença no mundo moderno, né? Uma igreja que
que acolhe, é uma igreja que conta com a participação, né, de todos, que abre as suas portas para a participação. É isso. Elisandro, fica à vontade. Para poder passar aí. As congregações marianas, em 1967, há o Congresso Mundial dos Apostolados Leigos, e nesse congresso, a Confederação Mundial das Congregações Marianas, ela apresenta os princípios gerais em substituição às regras comuns das congregações marianas. E é nesse congresso também que acontece a substituição do nome, né, da Federação Mundial das Congregações Marianas para a Federação Mundial das Comunidades de Vida Cristã. O Brasil, ele vai optar por dar continuidade ao nome Congregações Marianas. A proposta vai ser lançada, né, numa reunião de dirigentes, vai ser discutida a possibilidade, e com base na liberdade que foi dada pela Federação Mundial das Comunidades de Vida Cristã, a Congregação do Brasil opta por manter o nome Congregação Mariana. Alessandro, pode passar. Aqui no Brasil, a Congregação Mariana, ela foi, como a gente já viu, ela chegou aqui no século XVI, né? Então, em 1583, foi quando a primeira congregação do Brasil ela foi criada. Durante o período colonial, até a Companhia de Jesus ser expulsa dos domínios portugueses, a Congregação Mariana, ela assim, né, se fortaleceu bastante e tal, mas o melhor momento da Congregação Mariana é, sem dúvida alguma, no século XX. É nesse momento que a Congregação Mariana vai se expandir para todo o território brasileiro e vai se fortalecer, né, enquanto movimento. Em 1927, foi fundada a primeira Federação das Congregações Marianas em São Paulo. A criação dessa federação foi bastante importante, porque ela impulsionou o movimento mariano no Brasil. As décadas de 1930 até 1950, houve um crescimento bastante expressivo, né, das congregações marianas, e na sua própria estruturação, na sua própria preocupação na formação de lideranças. Vai crescer o movimento mariano no que diz respeito à formação de lideranças, em retiros espirituais e vocacionais. Então, a Congregação Mariana vai se dedicar bastante à formação dos seus membros. E isso é muito interessante. Em 1937, 10 anos depois que a fundação da primeira federação, a de São Paulo, foi criada a Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil. No Rio de Janeiro, né, tendo como sede o Rio de Janeiro, uma das sedes hoje, né, o Rio de Janeiro, a Confederação Nacional, ela foi criada. E isso foi bastante interessante, foi muito importante para nós, porque agora a gente já tem, né, uma administração central que vai norteando o caminho, né, e o trabalho das congregações marianas a nível de região, e de região a nível de federação, e de federação a nível de congregações marianas. Então, isso foi, assim, muito bom. De 1950 a 1960, houve uma redução do número, né, de congregados, mas houve também uma preocupação no processo de dar continuidade à formação dos congregados marianos. Num censo mariano que foi realizado em 1956, o Brasil contava com 74 federações, mais de 2.700 congregações marianas,
e cerca de 400 mil congregados marianos. Nossa, por aí a gente, né, percebe como que esse século XX foi, assim, bastante expressivo, né, para o crescimento e desenvolvimento da congregação mariana. Em 1968, na Assembleia Nacional Extraordinária do Rio de Janeiro, a Confederação Nacional promove uma reforma no Estatuto, né, da Confederação Nacional, desculpa, da Confederação Nacional. Nesse momento, houve uma revisão, mas bem aprofundada, né, e aí envolveu diversos pontos do Estatuto da Confederação Nacional. Diversos pontos foram discutidos, né, a nível de espiritualidade, a nível de estrutura organizacional, a nível de finalidades. Então, todos os temas ali foram realmente revisados e bastante discutidos, tá certo? Esse é o início do processo de reformulação, tudo bem? Em 1970, no 7º encontro de dirigentes marianos, que ocorreu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, houve uma deliberação pelos dirigentes ali presentes, né, sobre a manutenção do nome Congregação Mariana, tá certo? Então, aquele momento inicial em que a Federação Mundial resolve, né, pela substituição do nome da Federação Mundial das Congregações Marianas pela Federação Mundial das Comunidades de Vida Cristã, e é aqui, em 1970, nessa reunião, nesse encontro de dirigentes em Juiz de Fora, que vai se decidir pela manutenção do nome, né, de Congregação Mariana aqui no Brasil. Em 1970, as congregações marianas, elas passaram a existir com o nome próprio, tá certo? Com o nome próprio, mas vinculado à Federação Mundial das Comunidades de Vida Cristã. A Congregação Mariana do Brasil, apesar de ter mantido o nome, ela não se desvinculou da Federação Mundial, não, tá certo? Ela manteve vinculada à Federação Mundial das Comunidades de Vida Cristã. Em 1970, foi fundada no Rio de Janeiro a Juventude de Ação Mariana, com vistas, né, a atrair jovens para participar da Congregação Mariana. A Congregação Mariana, ela toma essa atitude, essa providência, com o objetivo de estar realmente garantindo, né, a continuidade da Congregação Mariana, trazendo jovens para poder estar participando. O primeiro encontro nacional da Juventude Mariana aconteceu em 1977, no Rio de Janeiro. Os primeiros encontros, eles aconteceram lá no Rio de Janeiro. Em 1991, em Aparecida, em São Paulo, a Congregação Mariana, ela passa, né, a ser uma associação religiosa, com uma regra de vida própria, com uma espiritualidade mariana, um trabalho apostólico e uma estrutura organizacional própria, né? Então, nesse encontro que aconteceu em Aparecida, a Congregação Mariana, através de da necessidade de se construir uma regra de vida, onde tivesse registrada essas características, tá certo? Aqui se discutiu essa necessidade de se elaborar a regra de vida e que nela estivesse registrado essas características. Tudo bem? Pessoal, eu estou falando assim muito rápido, tá dando para acompanhar direitinho? É porque ali, por causa do nosso atraso, eu fiquei um pouco preocupado com a questão do horário. Mas se vocês acharem que eu estou falando assim muito rápido, eu posso desacelerar um pouco. Não, tá bom. Se ficar disponível a gravação e o slide, vai nos ajudar a revisar. Isso, tranquilo, então.
Em 1992, é aprovada a regra de vida, né, sobre a coordenação do vice-assistente eclesiástico nacional, que foi Dom José, né, José Carlos de Lima Vaz. A questão lá da avaliação diagnóstica tinha, né, uma pegadinha nacional, mas quem coordenou aqui os trabalhos foi o vice-assistente, tá certo? Então, em 1992, foi aprovada a regra de vida. Em 1993, o Congresso Executivo, o Conselho Executivo das Comunidades de Vida Cristã concordam, né, por unanimidade, em admitir as congregações marianas do Brasil como membro associado. Então, mesmo tendo mantido o nome, tendo apresentado na regra de vida, né, essas características de autônoma e tal, mas o Conselho Executivo das Comunidades de Vida Cristã concorda, né, em admitir as congregações do Brasil como membro associado. Em 1993, no mesmo ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil erigiu canonicamente as congregações marianas do Brasil como uma associação mariana, como uma associação pública, né, de âmbito nacional, e aprovou o texto da regra de vida, né? Foi designado o cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles como o assistente eclesiástico nacional. A congregação mariana sempre criando, né, estratégias para poder estar fortalecendo o movimento, como foi o caso do Jean, que eu citei lá no slide anterior. Antes mesmo da criação do Jean, a congregação mariana já tinha criado um importante aliado, um importante elemento, né, para a divulgação dos seus trabalhos, que é a revista Estrela do Mar. A Estrela do Mar, ela foi criada em 1909. A primeira publicação, ela aconteceu em 1º de julho de 1909. Em 1910, o Boletim Mariano, ele recebeu o título de órgão oficial das congregações marianas do Brasil, devido, né, à sua importância para um trabalho, né, tanto de divulgação, como também um trabalho de catequização, um trabalho apostólico também. Entre 53 e 54, a revista Estrela do Mar ela atingiu uma publicação de 30 mil exemplares. Uma publicação bastante expressiva foi a de 1961, que foi a edição comemorativa dos 50 anos, com 50 mil exemplares, né, publicadas. Em 2020, a revista Estrela do Mar, ela completa 111 anos de existência. Ela enfrenta algumas dificuldades a nível de números mesmo, de publicações, e ela está saindo bimestralmente. A publicação ela está sendo bimestral. A revista ela é bastante importante e necessária para nós, congregados. A gente deve, assim, né, ter a revista, a assinatura da revista. Em sua longa história... Pois não, Raimundo? O slide, acho que ele não passou aí agora também. Ele está no... Deixa eu ver, não aparece um número para mim. Elisandro? No seu tá como, Raimundo? O meu está aparecendo aqui aquela parte que conclui, falando do Papa João Paulo II, que foi membro fundador de uma congregação. Então, é essa daí mesmo, tá correto aqui. Aí, se você der mais falando da Estrela do Mar, eu pensei que tinha passado. Se você der mais um clique, Alessandro, aparece uma outra parte aí desses lados. Essa página aqui é aquela anterior. Isso. Aí você pode passar essa. Adiante.
Ok. Pronto, aí dá mais um clique. Pronto. Pronto, beleza, então. Ficou esse slide mesmo. Ao longo da sua história, as congregações marianas, né, como verdadeira escola viva, né, de piedade, vida cristã, operante, ela deu, né, até o presente, à igreja, pelo menos 62 santos canonizados, 46 beatos, 22 fundadores de instituições religiosas, mártires, missionários e leigos, né, de vida cristã exemplar. De 1567 até agora, até esse momento, foram 31 papas que ocuparam, né, a Cátedra de São Pedro. Desses 31 papas, 23 eram congregados marianos. Inclusive, o Papa João Paulo II, né, hoje São João Paulo II, ele, aos 14 anos de idade, ele foi membro fundador de uma congregação mariana em sua cidade natal. Os papas congregados marianos, né, membros da prima primária, o Papa Clemente, né, a fama de incorruptível, o Papa Clemente X, o incorruptível, e o Papa Clemente XI, ou XI, né, o pontífice da conciliação. O Beato Pio IX, ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E o Papa Leão XIII, né, que é o autor da Rerum Novarum, que é aquela encíclica, a carta encíclica sobre as condições dos operários. Deu uma orientação assim lindíssima de como o cristão deve, né, se comportar, né, diante dessas questões relacionadas, né, aos direitos, né, dos trabalhadores. É muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ler. E aí, ó, a gente conseguiu fechar a tempo, Elisandra. Apesar do slide ter travado um pouquinho ali no início, mas a gente conseguiu fechar a tempo. Eu peço desculpas, pessoal, a questão tecnológica aí acabou influenciando um pouquinho, mas como, né, a gente tinha conversado, aqui é só mesmo uma breve revisãozinha, porque nós somos, né, já assim, conhecedores da história da congregação mariana. Então, eu só quis mesmo foi trazer alguns pontos, né, assim, que são abordados na regra de vida e que, assim, trazem, né, a história, né, assim, pontos bastante expressivos, né, da história da congregação mariana. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Aí eu devolvo aí a palavra, eu não sei se quem vai encerrar vai ser Diego, ou se eu passo a palavra para Elisandro, mas é isso. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado, Elisandro, por ter compartilhado aí e resolvido o nosso problema aí do slide. Obrigado, Estenil, né, e eu passo a palavra aí ao pessoal que é responsável pelo SEM, né, não sei se Diego ou Alan vai estar nos ouvindo, mas um dos dois, eles podem ficar à vontade, né, para fazer as considerações finais e encerrar a reunião. Pronto. Só um minutinho, gente. 2 minutinhos eu gostaria de dizer duas coisinhas só. Veja que realmente foi um esquema breve sobre o histórico das congregações marianas e que fala-se que, à medida que nós conhecemos algo, passamos a amar. Então, é uma forma de nós amarmos a nossa associação, conhecendo-a. E quem quiser conhecer mais a história das congregações, desde a sua origem, a sua ligação com a companhia de Jesus,
leiam a história das congregações marianas do Padre Maia. No meu trabalho de conclusão de curso, eu me debrucei muito sobre isso e passei a amar muito mais a minha associação, conhecendo mais a sua história. Muito obrigada, Estenil, sobre essa explanação breve, mas deu para despertar o nosso interesse em conhecer mais a nossa associação. Devemos estudar mais, conhecer mais para amarmos mais. Essa é a ideia. Ô, Diego, desculpa, viu? Essa é a ideia. É realmente instigar a curiosidade, porque como o nosso tempinho aqui, né, foi assim, combinado que ele não se estendesse muito para poder até não se tornar cansativo. Então, se ficar aquele pontinho de curiosidade para buscar mais, o objetivo nosso já vai ter sido alcançado. Desculpa, Diego. Antes de Diego fazer o encerramento, eu só queria dar alguns avisos, né, a vocês que estão participando da formação. Como o Estenil bem colocou, a gente está respeitando esse tempo de 1 hora, justamente para não extrapolar o tempo, né, até porque os senhores e as senhoras, né, têm os seus afazeres, e a gente agradece desde já porque estão disponibilizando o tempo de vocês para estar conosco. Mas dizer que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar lá no grupo a dúvida de vocês, que Estenil vai responder, né, as dúvidas que vocês tiverem. É claro, a gente pode gerar, né, uma discussão lá no grupo do WhatsApp e melhor aprimorar, né, já que aqui a gente vai dedicar apenas o tempo à explanação, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse conteúdo apresentado, é só colocar lá no grupo, que de imediato iremos responder aí as dúvidas. Pronto. Então, a gente agradece, né, assim, a Estenil por essa explanação, né, por ter conseguido, né, passar por esses caminhos todos, né, da história até hoje. Então, a gente agradece realmente, né, Estenil, muito obrigado por essa contribuição sua, né, e assim também a gente agradece àqueles todos que participaram hoje, né. Então, é só o primeiro encontro, ainda temos, né, ainda um caminho a trilhar. Então, assim, desejo realmente que este encontro tenha causado, né, em todos nós, uma curiosidade. Isso acho que o grande interessante dessas iniciativas é isso, é causar em nós uma curiosidade para nos aprofundarmos, né? Então eu acho que isso é muito importante e claro, cada congregado mariano é corresponsável pela sua formação, né? Então, assim, é preciso que se busque. Então, assim, o SEM promove, as congregações marianas promovem, né? E aí a gente tem que também fazer a nossa parte, né? Buscar. Então, assim, como conclusão hoje, eu queria que nós pudéssemos, né, assim, rezar mesmo, né, assim, pedindo a Nossa Senhora que, né, assim, que as congregações todas, né, do Brasil possam caminhar perseverantes, né, assim, e colocar, assim, a vida de cada congregado. Interessante como, né, assim, a gente vai encontrando, né, assim, um certo vigor, né, na história, né, um certo vigor da congregação, né, a gente sempre vendo, né, a força, né, sempre congregados dedicados, né. Então, assim, eu queria colocar a congregação mariana, todas as congregações, e a cada um que está aqui presente, né, nesse nosso momento, repetindo a Nossa Senhora que possa interceder, assim, por todas as congregações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedir aos nossos anjos da guarda que possam interceder por cada um de nós, pela nossa caminhada na terra, para que nós possamos trilhar assim um caminho belo em direção ao céu. Santo anjo do Senhor, Deus é misericórdia. Maria concebida, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós.
nós. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria, boa noite. Boa noite. Salve Maria. Boa noite, 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 salve Maria. Maria. Boa noite, salve Maria. Boa noite, salve Maria. Terminou.